Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Meus queridos, nessa madrugada eu estava a meditar no livro de Salmos 92, né? Um Salmos que vem falando sobre o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E, e me veio na cabeça, não seja como seja como a palmeira e não como a trepadeira. Escuta essa história que eu quero compartilhar com você. Certa vez, em um grande jardim, havia uma linda palmeira. Ela crescia forte, erguida em direção ao céu, com raízes profundas e tronco firme. Ao seu lado crescia uma trepadeira. No início, a trepadeira parecia frágil, mas rapidamente começou a se enrolar no tronco da palmeira, subindo cada vez mais, se apoiando nela para buscar luz. Com o tempo, a trepadeira foi tomando conta, cobrindo boa parte da palmeira, sufocando suas folhas, impedindo que o sol chegasse a ela, roubando seus nutrientes e sua força. A palmeira começou a enfraquecer, suas folhas murcharam e ela já não conseguia se manter tão saudável. Mas então veio uma forte tempestade. Os ventos eram impiedosos. A trepadeira sem raízes profundas foi arrancada e lançada ao chão. Eles não tinham estrutura própria. Já a palmeira, mesmo abalada, permaneceu firme. Suas raízes eram profundas e o seu tronco era flexível, capaz de se curvar, mas não quebrar. E assim, depois da tempestade, ela voltou a florescer livre daquilo que a sufocava. É uma história que para que eu e você nós possamos refletir, porque a palavra de Deus está dizendo em Salmos 92, versos 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo. Então eu e você nós temos que ser como a palmeira, sabe? Ter raízes profundas com Deus. E a vida do justo realmente é como a palmeira. A palmeira ela cresce para o alto, sempre buscando o céu. A palmeira tem raiz profunda que buscam água mesmo no deserto. A palmeira suporta ventos fortes, se dobra, mas não quebra. A palmeira está firme, não depende de outras plantas para se sustentar. Meus queridos, assim deve ser o crente, assim deve ser o cristão, assim deve ser o homem e a mulher de Deus. Alguém que busca a presença de Deus constantemente, buscando a presença de Deus constantemente. Aquele que tem raiz na palavra, na oração e na fé. Quanto mais eu busco a presença de Deus constantemente, eu vou tendo raiz na palavra, vou tendo mais intimidade com Deus na oração e a minha fé ela vai se aumentando. Deve ser o cristão, deve ser o crente que permanece firme nas adversidades, confiando no Senhor. Tudo aquilo que é negativo que chega até eu e você, que nós possamos estar confiante no Senhor, acreditando e crendo nas suas promessas, sabe?
A trepadeira, ela representa quem não tem raiz própria. A trepadeira, ela vive se apoiando nos outros. A trepadeira cresce rápido, parece bonito por fora, mas não tem firmeza. Quando vem as dificuldades, não permanece. Eu tenho um pé de limão no fundo do meu quintal. E um dia eu plantei um chuchu. E passou um tempinho, aquilo começou a ficar umas folhas verdes, bonitas, e começou a subir até meu pezinho de limão. E o pé de limão estava florescido, cheio de florzinhas com limãozinho pequeno. Só que eu fui deixando, eu falei assim, né, não há de acontecer nada. E de repente aquelas folhas começaram a sufocar o pé de limão. E de repente, quando eu cheguei perto, eu falei assim para minha esposa, tá diferente esse pé de chuchu. Quando a minha esposa olha, era bucha, aquelas buchas vegetal. E o meu pé de limão não conseguiu manter a carga, porque aquela trepadeira, ela sugou todos os seus nutrientes. Foi então que eu arranquei, puxei tudo para fora. E aí o meu pezinho de limão começou a tomar o sol, começou a se reerguer de novo e tá tudo verdinho. Então a trepadeira, ela vive se apoiando, sabe? É isso que a trepadeira representa. Vive se apoiando nos outros, encostando, tirando os nutrientes, tirando a paz. A trepadeira, ela cresce rápido, ela parece bonita, tem umas folhas bonitas por fora, mas não tem firmeza nenhuma. O crente trepadeira não tem firmeza com a sua palavra, não tem intimidade com Deus, não dá para confiar. Por isso seja como uma palmeira, não como uma trepadeira. E a trepadeira, quando vem as diversidades, ela não aguenta, não suporta. Assim o crente, o cristão, que quando vem as dificuldades, não consegue permanecer firme porque não tem raiz profunda com a palavra de Deus. Isso representa pessoas que vivem na dependência dos outros espiritualmente, que vivem na dependência dos outros emocionalmente ou até materialmente, sem buscar sua própria força em Deus. Fica inerte. Jesus falou disso na parábola dos solos, lá em Mateus 13. Sementes que caem em solo rasos, sem raiz e logo se secam. Uma passagem muito bonita. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui para mim mostrar um pouquinho para você. Eu peço que você abra a sua Bíblia na sua casa, estude Mateus capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Aqui, ó. A parábola do semeador, que diz assim, ó, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábola. E dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou,
e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre o solo, entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo adiante vem falando sobre a explicação da parábola. Entende? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, que vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino, e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É o que a palavra está dizendo aqui no versículo 4. Né? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E a resposta está aqui no versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Já no versículo 5 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não tinha não ser profunda a terra. Aqui no versículo 19 é a resposta: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha aí. No versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um.
Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouvem. Aliás, no versículo 7, eu li errado aqui. Vou voltar lá, né? É, saindo, porém, versículo 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é os que ouvem a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Então as preocupações do mundo estão tirando muito, mas muita gente de dentro da igreja. Muitas pessoas que estão sendo fascinadas pela riqueza do mundo. Assim são essas pessoas. No versículo 8, outra enfim caiu, né, em boa terra. Aí no versículo 23 fala, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Sabe, a trepadeira ela representa tudo que é de ruim, porque ela suga, ela elimina, mas não tem raiz profunda. Mas a palmeira tem raiz profunda. Por mais que venha as adversidades, por mais que venha a tempestade, ela pode dobrar, ela pode balançar, mas ela não quebra. Sabe, os perigos das trepadeiras espirituais na vida do cristão, na vida do crente, pessoas ou situações que sufocam a sua fé, que colocam as dúvidas, como eu li aqui na parábola do semeador. Eu peço para que você dê uma estudada, né, no capítulo 13 de Mateus, para você entender. Então existem esses perigos que as trepadeiras espirituais nos apresentam, que a gente pode ver essa situação, que são pessoas ou situações que sufocam a sua fé. Más companhias, ambiente tóxicos, vícios e falta de disciplina espiritual. Não tem raiz. E quando vir o dia da perseguição, o dia da adversidade, desanima, se entrega. Sabe? O perigo das trepadeiras espirituais também é tudo que drena sua energia espiritual, a sua energia emocional e até física. Quantos cristãos hoje não estão aí fisicamente tão cansado, derrubado, porque há pessoas como trepadeiras espirituais sugando. É preciso vigiar, é preciso se fortalecer no Senhor e, se necessário, se libertar dessas amarras, se libertar do ambiente tóxico, dessas pessoas que encostam. Sabe, eu e você, nós temos que ter discernimento. E para ter isso, nós temos que ter profundidade na palavra de Deus, profundidade naquilo que nós estamos estudando, sabe, para ter uma comunhão com Deus, para que nós sejamos como a palmeira, com raiz profunda e firme, para que no dia da adversidade nós estarmos firmes. Então tudo aquilo que drena a sua energia espiritual, comece a pedir a Deus discernimento para que você venha se distanciar
porque ao mesmo tempo que drena a sua energia espiritual, drena a sua energia emocional, a sua energia física, sabe? Tudo isso nós temos que estar atento, temos que estar se fortalecendo na palavra do Senhor, temos que entender a necessidade de se libertar dessas amarras, para que a gente possa ter uma vida. Sabe, Deus nos chama para sermos como a palmeira. Por quê? Porque a palmeira, ela cresce para o alto. Ela tem raiz profunda. Ela permanece firme. Ela dá fruto na velhice. Entende? E você tem sido como a palmeira ou como a trepadeira? Não sei. A sua vida está enraizada em Deus? Ou você vive na dependência espiritual de outras pessoas? Não sei, faça a sua reflexão. Sabe, existem trepadeiras sufocando sua fé, sua família, seus sonhos. Hoje é dia de você escolher cortar as trepadeiras e aprofundar as suas raízes em Deus. Deixar que Deus ele venha a trabalhar o seu propósito em sua vida. Não seja como uma trepadeira, mas seja como uma palmeira, com raiz profunda, que por mais que balance na tempestade, por mais que ela se abale, ela não quebra, ela não desiste. E mesmo envelhecendo, ela dá o seu fruto. Continue dando fruto para o Senhor. Continue buscando. Sabe? Deus quer te fortalecer, quer te ver crescendo, frutificando, firme na fé. Deus ele quer ver você vencendo as tempestades. Mas para isso, você precisa se desligar do que te enfraquece e se firmar na rocha que é Cristo Jesus. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão se enfraquecendo, um tipo de vida insana, se enfraquecendo com algo que está assistindo, com algo que está em sua rede social. Talvez eu esteja falando aqui com pessoa que está lutando contra o vício das drogas, que está enfraquecendo cada vez mais. Mas eu te digo, seja como uma palmeira, comece a se afirmar na palavra, comece a criar raiz profunda, para que você possa vencer. Sabe? Começa a orar, começa a buscar, peça a Deus um discernimento, peça a Deus para te mostrar as pessoas de confiança que você possa pedir ajuda em oração, ajuda espiritual mesmo. Pois a luta é constante, queridos. Não tenha vergonha, porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar um pelos outros, amar um aos outros como a ti mesmo. Sabe, eu estou no Evangelho já há algum tempo. Já passei por muitas tempestades. Eu passei por tantos abalos na minha vida. Mas se eu não estiver firmado na palavra de Deus, arraizado na palavra de Deus, facilmente eu teria caído, facilmente eu teria desistido do Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu conheço esse Cristo que me tirou do lamaçal, que transformou a minha vida e continua transformando a minha vida. Já tive líderes que só pela misericórdia de Deus, líderes que aparentemente parecia ser uma palmeira, mas eram trepadeiras, sugando as energias, sugando aquilo que era de bom,
E quando Deus abre os seus olhos, quando Deus ele começa a te dar o discernimento, e você vai se desligando. E hoje eu peço oração para todas as pessoas naquele que eu sei que é de oração. Mas, irmãos, me perdoe a franqueza, eu não sou dependente de ninguém, a não ser de Deus. Sou dependente de Deus, dependo somente dEle, para que Ele faça o propósito dEle em minha vida. Mesmo com as falhas que cometo, mesmo com as falhas que já cometi na minha vida, Deus nunca me abandonou e nunca abandona os seus. Sabe? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Sabe, o justo ele vai crescer para o alto, o justo ele está sempre buscando o céu, está sempre buscando a sua salvação, está sempre levando esse amor para o mundo aí fora, porque a vida do justo é como a palmeira. E assim deve ser a nossa vida, a vida de todo cristão que está buscando, sabe? Buscando a presença de Deus constantemente, meus queridos. É constantemente. Eu não preciso falar para ninguém o que eu faço, que eu deixei de fazer, que eu... porque eu tenho... eu levanto tal hora da madrugada, todos... Eu não preciso falar isso. O fruto, todos vão ver. Porque através da transformação, eis que te fez novo, nova criatura você é. Sabe, eu passei por tantos processos nesse evangelho para chegar ao ponto que cheguei, que hoje quando eu escuto muitos falarem, pregarem por placas de igreja, eu fico chateado porque não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Quantos amigos que na época que eu auxiliava na pastoral, né? Nossa, como eu amava a igrejinha onde eu estava. Mas por falta de sabedoria, da liderança, que não era uma palmeira, mas sim uma trepadeira, sugava até o último. E hoje, graças a Deus, Deus me colocou em uma denominação que realmente é totalmente organizada. Uma denominação que ensina, que protege e que nos ajuda a crescer cada vez mais. Muitos falam, muitos dizem, mas não se aprofundam para conhecer. Esse ministério de Cristo Jesus, irmãos. Jesus ele veio na terra nos ensinar. E ele fala para mim e para você nessa manhã, seja como a palmeira e não como a trepadeira. A trepadeira, ela suga. A trepadeira, ela não tem raiz própria. A trepadeira vive se apoiando. A palmeira não. Ela tem raiz própria. Ela tem raiz profunda. A trepadeira, ela busca o céu. Ela busca o alto. Sempre buscando o céu. Ela vai crescendo para o alto. Quando você olha aquelas palmeiras, coisa linda, enormes. O dia que eu fui visitar
dia que eu fui visitar a Fazenda Pinhal, só naquela entrada, daquelas palmeiras imperial, aliás. Que coisa linda, gente. Que eu e você realmente nós possamos ser a palmeira, crescendo para o alto, buscando o céu. Que eu e você possamos ser a palmeira, que tem raízes profundas, que buscam a água mesmo no deserto. Que eu e você sejamos a palmeira que suporta ventos fortes, que se dobra, mas não quebra. Que eu e você sejamos a palmeira que está firme, não depende de outras plantas para se sustentar. É assim que deve ser o cristão. Alguém que está buscando a presença de Deus constantemente. Alguém que tem raiz na palavra, que tem raiz na oração, que tem raiz na fé. Alguém que permanece firme nas adversidades, confiando nas promessas do Senhor, confiando que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. É assim que o cristão deve ser. Não como trepadeira, que representa quem não tem raiz própria. Aquele que é a trepadeira vive se apoiando nos outros. Cresce rápido, parece bonito por fora, mas não tem firmeza. Aquele que é como a trepadeira, quando vem as dificuldades, não permanece, abandona o barco. Sabe? E quando você estudar a parábola de Mateus 13, você vai entender essa mensagem. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, que nessa manhã nós possamos abrir a nossa mente, nosso coração, para que o Senhor venha fazer o teu propósito em nossas vidas. Talvez essa mensagem foi para alguém que está vivendo da maneira como uma trepadeira, se encostando, se apoiando, sugando. Que essa pessoa hoje venha entender e venha ser transformada. Talvez esteja falando aqui por pessoas que, como a palmeira, que tem raiz profunda, que tem a fé profunda. Que essas pessoas, como a palmeira, possa, Senhor, ser intrépido e levar, Senhor, o teu evangelho avante, trazendo almas, ganhando almas para o teu reino, fazendo crescer cada dia mais no teu reino. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor faz. Nos dê, Senhor, uma semana cheia de vitórias sobre as adversidades que estão por vir, que é desconhecida por nós. Mas que o Senhor nos deu o discernimento para que a gente possa ser como palmeira. Que nessa semana de adversidade que vier, nós podemos até nos dobrar, mas não quebraremos porque estamos raizados em Tua promessa, em Tua palavra. Continue abençoando a cada um dos seus, a cada um que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Eles possam ser tocados pelo
teu Santo Espírito. É o que eu te peço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, meus queridos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fiquem com Deus, uma ótima semana e seja como uma palmeira, não como uma trepadeira. Fiquem com Deus.